Como todos já estão cansados de saber, o Peter é um grande de um idiota e vive fazendo coisas que prejudicam ele mesmo e todos à sua volta. Uma boa prova disso foi quando ele resolveu se viciar de propósito em cigarro, apenas para conseguir uma pausa em seu trabalho. Mas tudo o que ele conseguiu foi uma aparência horrível e danos irreversíveis no seu coração e pulmões. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Peter ficou viciado. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. Em mais um dia normal de trabalho, o Peter já tinha assistido a todos os vídeos legais que ele conseguiu encontrar na internet. Mas aí a chefe dele, a Angela, aparece com trabalho de verdade para ele fazer. E vendo toda aquela papelada, Stella, a colega de trabalho surda de Peter, rapidamente dá um jeito de sair da sala e deixa todo aquele trabalho para ele. Revoltado com toda aquela situação, Peter começa a reclamar do porquê sua chefe sempre deixava Stella sair quando tinha trabalho para fazer. E Angela explica que ela somente tinha saído para fumar e logo estaria de volta para completar o seu serviço. Mas isso deixa Peter muito confuso, porque ele achava estranho uma surda que fumava, apesar de que não existia nenhuma razão para isso ser estranho. Mas graças a isso, Peter percebe que se quisesse se safar de algo, só precisava dar uma saidinha para fumar. E por isso ele inventa para Angela que fumava, e para provar que falava a verdade, ele até pega um dos cigarros de sua colega. Porém, como você já deve estar cansado de saber, e eu não canso de repetir, o Peter é muito burro, e por isso ele não fazia a menor ideia de como se fumava, e começa a tentar enfiar o cigarro em vários lugares diferentes e inusitados, até que finalmente acerta o local certo. E só por ter colocado o cigarro na boca, Peter instantaneamente é considerado um fumante e consegue direito a pausas para fumar. E muito empolgado com toda essa situação, Peter decide usar essa desculpa da pausa para cigarro para se safar de qualquer coisa em sua vida, como por exemplo quando a Lois pede para ele trocar o Stewie ou quando a Meg quer contar para ele como foi o seu dia na escola. No entanto, Peter rapidamente acaba se viciando e começa a fumar o tempo todo, até mesmo enquanto se divertia com a Lois. Percebendo que seu marido estava tendo problemas com cigarro, Lois tenta alertá-lo dos perigos para que ele parasse com esse hábito enquanto ainda era tempo. Mas, achando isso um grande exagero, Peter começa a dizer que conseguia parar quando quisesse. E para provar que falava a verdade, ele até joga o cigarro pela janela. Mas ele rapidamente se arrepende disso e até quebra as leis da física apenas para recuperar o cigarro antes que ele caísse no chão. E depois ainda se desculpa com ele por tê-lo jogado pela janela. Ei, cara, dá pra falar mais baixo? Desculpe, em que quarto você está? No da Meg. Ah, então tudo bem. Na manhã seguinte, Peter acorda bem cedo e sai dizendo que iria correr. Algo bem estranho, mas na verdade essa era apenas uma desculpa para ele poder fumar escondido de Lois. E ele estava tão viciado, mas tão viciado, que não conseguia ficar um minuto sequer sem fumar. E por isso ele começa a inventar várias desculpas aleatórias para poder sair de casa e continuar mantendo esse seu vício. À noite no bar, Peter ainda estava fumando, e quando é questionado por seus amigos a respeito desse seu novo hábito, ele explica que tinha começado para se safar do trabalho, mas depois descobriu que era um hábito delicioso com inúmeros benefícios. Curioso, Joe pergunta que tipo de benefícios, e o Peter responde que agora conseguia interromper conversas difíceis apenas batendo as cinzas do cigarro. E para provar isso, ele convence o Joe de que o casamento dele com a Bonnie tinha acabado. Na manhã seguinte, descobrimos que a Lois usava os peidos de Peter como um despertador, porque ele sempre os soltava na mesma hora. Porém, naquela manhã ele havia se atrasado, tudo porque estava muito mal, com uma aparência doente e enrugada. Desesperado, Peter começa a se perguntar como tudo aquilo tinha acontecido, e Lois o informa que isso era uma das consequências dele ficar fumando tanto. Então, o Peter se acalma e diz que não estava muito ruim, porque ele ainda queria continuar fumando.
Mas como uma boa esposa, Lois decide levar Peter ao Dr. Hartman mesmo contra sua vontade. E para isso, ela o engana e o prende em uma gaiola gigante e depois o arrasta para o hospital. Mas ao invés de pedir para o médico examinar Peter e ver o que tinha de errado com ele, Lois apenas pede para o doutor ajudar Peter a parar de fumar. Mas o médico diz que não podia fazer nada para ajudar, porque isso era um vício e ele não sabia lidar muito bem com essas coisas. Então, para ser deixado em paz, o Dr. Hartman suborna Lois e dá a ela 40 analgésicos apenas para eles irem embora. E por isso, Lois decide levar Peter para uma clínica de fumantes, o que ela devia ter feito desde o começo. E de todos os fumantes do local, Peter era o que tinha a pior aparência, e por isso ele termina sendo convidado para estrelar uma campanha anti-tabagismo, o que o deixa muito animado. Porém, tinha uma pequena pegadinha no meio disso tudo. Para continuar sendo o garoto propaganda da campanha, Peter teria que continuar fumando escondido para permanecer enrugado e doente. O que ele aceita na hora, porque além de poder continuar mantendo seu vício, ele ainda receberia dinheiro para isso. Um tempo depois, um dos comerciais anti-tabagismo de Peter começa a passar na TV do bar, e era basicamente ele em uma sala de aula fazendo isso daqui. Este é seu coração. Este é seu coração com cigarros. Perguntas? Onde arranjou esse coração? Assim que Peter volta para casa, Lois o elogia por seus comerciais na TV, porque ela estava feliz achando que seu marido queria ajudar as pessoas a pararem de fumar. Porém, ali mesmo, naquele exato momento, Peter começa a fumar, o que desaponta bastante a Lois, porque ela achava que ele tinha parado com isso para poder fazer aquela campanha. Então, furiosa e revoltada, Lois tenta forçar Peter a parar de fumar, porque a aparência dele estava cada vez pior, mas ele simplesmente a ignora e continua fumando. Um tempo depois, Peter volta para gravar mais comerciais, mas começa a reclamar com seu agente que tinha um pelado peludo dentro do seu trailer. Mas aí o homem explica que eles não forneciam trailers, apenas estavam ao lado de um parque de trailers, ou seja, o Peter invadiu o trailer de um cara. Depois dessa conversa bastante estranha, o agente começa a falar para Peter que eles não precisavam mais dos serviços dele, porque tinham percebido que existiam pessoas com aparência muito piores que a dele. Muito desesperado, Peter começa a implorar para não ser demitido e diz que faria qualquer coisa para manter seu emprego. Então, o sujeito pede para Peter tocar no próprio pé. E como ele não consegue fazer isso, a conversa acaba ali mesmo e ele é demitido. Depois disso, Peter volta para casa e comenta com a Lois que finalmente tinha aprendido a lição e decidido parar de fumar e que estava pronto para voltar ao normal. Mas para desgosto dele, Lois o informa que não era assim que as coisas funcionavam, porque o dano que ele havia provocado em seu corpo era irreversível. Brian então entra na conversa e completa dizendo que Lois estava totalmente certa, e por pior que parecesse, os danos que o Peter tinha causado ao seu coração e pulmão, sem dúvida nenhuma, eram muito piores do que ele podia imaginar. Cortem para a imagem da casa com uma música, isso geralmente funciona. E essa foi a vez que o Peter ficou viciado e extremamente doente. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!